Olá, psicos! Espero que todos estejam super bem. Vamos para mais uma aula do nosso livro, né, que está aqui atrás. Opa, aqui atrás. Nosso guia prático, né, que fala de adolescentes, de crianças. Nós já trabalhamos 3 capítulos na primeira aula e foi muito legal. Tenho certeza que trouxe aí muitas ideias novas para os atendimentos. E hoje nós vamos falar de um assunto mega difícil. Acho que é o desafio para o profissional que trabalha com TCC, conceitualização. Então, eu quero te desafiar durante essa aula, que você esteja aí com papel, com uma caneta, um lápis. Para quem já tem os formulários, se você tiver impresso aí o formulário de conceitualização em branco, porque durante a nossa aula você vai colocando as informações que você lembrar. Quem sabe, até o final da aula você já tem a sua conceitualização pronta e você vai tirar, vai desmistificar aquela ideia que conceitualização é tão difícil, ok? Então, vou compartilhar aqui com vocês a tela para iniciarmos aí o nosso estudo. Tá tudo bem aí, Rê? Tá dando para visualizar? Sim, tá grande. Muito obrigada. Então, vamos lá, né? Capítulo 4, conceitualização de caso. Vou trazer aí uma breve introdução para quem ainda não sabe nada de conceitualização, para você entender um pouquinho. Então, conceitualizar é compreender como o paciente funciona, para em seguida elaborar uma proposta de intervenção eficaz. Ou seja, para que eu possa falar, bom, o tratamento vai ser esse, eu vou ter que seguir um protocolo, vamos fazer isso, o que eu tenho que fazer. Sabe aquele, quando você manda o caso para a supervisão e você pergunta, o que eu faço agora? Então, se você tiver conceitualizado o caso, vai ficar muito, muito mais fácil para você pensar em soluções. Então, provavelmente, a sua pergunta na supervisão vai ser: Lu, eu faço isso, isso ou isso? Né? Ou tem alguma outra sugestões? Você vai perceber que você já vai começar a encontrar as soluções, tá bom? Então, a conceituação de caso é uma avaliação ampla e rigorosa para compreender os aspectos da história da criança. Se todo mundo puder desligar o áudio, eu super agradeço. Compreender os aspectos da história da criança, do adolescente, eu vou incluir aqui do adulto, tá? E de sua família. Esse processo envolve a busca de informações em várias fontes, como os pais, familiares, escolas e outros profissionais. O objetivo é entender os problemas atuais, considerando como eles se desenvolveram e se mantiveram ao longo do tempo. Assim, pode-se gerar as hipóteses diagnósticas e um plano de tratamento do caso. É tão gostoso quando a gente olha para a conceitualização e fala, ai, agora eu vou escrever um plano de tratamento. Ai, dá uma emoção, gente. O processo ocorre individualmente e requer do terapeuta habilidades e conhecimentos específicos, como conhecimento sobre desenvolvimento normal, capacidade de observar e de organizar-se para buscar e registrar informações, uso de formulários e roteiros, capacidade de compreensão, assimilação e síntese dos dados. Então, isso vai requer de nós, psicólogos, todas essas habilidades. Lu, mas eu não sei se eu tenho. Treino. Treino, 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 treino. Então, se você tem 5 pacientes, faça a conceitualização dos 5. Se você tem 30, faça dos 30. Eu tenho certeza que no final dos 30 você vai conseguir. E no final dos 5 também, tá? A conceitualização se inicia no primeiro contato e continua sendo realizada nos contatos posteriores durante o tratamento. Não é em uma sessão que a gente faz a conceitualização, tá? Assim, o terapeuta e o paciente colaboram na identificação de informações e na inclusão delas na conceitualização inicial.
Quem tem o livro vai perceber que eu tentei resumir bastante aí o que está no livro, tá bom? E aí vocês podem depois fazer uma releitura aí no livro de vocês que vai só agregar. Então, a gente começa pela avaliação. Essa avaliação é um instrumento para preencher a conceitualização. Sem fazer essa avaliação completa, dificilmente a sua conceitualização vai ficar a contento, tá? Você vai se sentir seguro para ela. E aí, esses elementos da conceitualização, eles vão ser descritos brevemente. Você vai ter um monte de ficha, um monte de relatório, um monte de coisa. E aí, brevemente, você vai colocar na conceitualização, ok? Então, resumindo ali, deixa eu só puxar minha. Psicólogos, o que você precisa ter? Paciência, observação, facilidade para criar aliança terapêutica. Você tem isso? São informações, aí uma autoavaliação, que você fala, ai, Lu, falta paciência, né? Na observação não sou tão boa, né? Eu tenho uma dificuldade de criar aliança terapêutica. Então, você vai ter que cuidar de um dessas informações aí que estiver faltando, tá bom? Para isso, terapia, né? Eu e a Rê também estamos aqui à disposição para ajudar no que for necessário. Mas são capacidades que a gente às vezes precisa desenvolver. Então, muita terapia pode ajudar, muito exercício, tudo bem? Tendo isso, aí a gente vai começar a formar aí a nossa conceitualização. Então, ajudar o paciente, né, para a gente poder ajudar ele a compreender a própria conceitualização, é ajudar o paciente a transformar o problema geral em um problema específico. Ah, qual é o seu problema? Ah, rendimento. Minhas notas são todas ruins. A mãe traz a criança, ah, minhas notas é ruim, tal, não sei o quê. E aí você vai falar, tá, então vamos entender o problema específico. E aí a gente usa o modelo cognitivo, comportamentos, sentimentos, pensamentos. Qual é o comportamento dele? Ele não faz, ele tira notas baixas porque ele não faz tarefa nenhuma. Esse menino é um preguiçoso. Ou a própria criança fala, ah, eu não faço as tarefas, não gosto de fazer tarefa. Quais são os sentimentos de quando você precisa fazer as tarefas? Ah, eu tenho medo de errar, eu tenho medo da professora me chamar lá na frente se eu fizer, eu tenho raiva porque eu queria estar jogando videogame, tem que ficar ali horas e horas e horas fazendo lição. E quais são os pensamentos? Aqui eu coloquei um exemplo, mas pode ser diversos. Eu não sirvo para nada mesmo, né? Tudo que eu faço está errado, né? Mesmo se eu tirar nota 10, meus pais não vão me dar atenção. Então, quando a gente pega um problema um problema geral e a gente começa a transformar em um problema específico, a gente já começa a responder várias questões que nós vamos ter ali na conceitualização, ok? Então, crianças e adolescentes, né, usam-se diversos materiais para identificação do monitoramento e dos problemas e sintomas. Então, hoje eu vou deixar aqui uma lista de várias ferramentas, vários instrumentos. Alguns nem estão no livro, mas eu incluí, que são algumas coisas que eu pesquisei ou que eu uso no consultório. Se eu lembrar de alguma enquanto eu estiver falando, que quando a gente está falando acaba vindo outras memórias, né? Eu vou passando para vocês. Mas é legal vocês terem um bom material para essa investigação, tá bom? Nos adolescentes, o tipo de fala, botou um O ali, o tipo de fala, ele já é muito parecido com o adulto, tá? Então você usa uma fala um pouco mais, principalmente adolescentes de 15, 16, 17 anos, você vai usar um linguajar mais parecido com adultos. Abaixo disso, você tem que usar ferramentas e um linguajar muito próximo da criança, para que ela possa se sentir acessada e até para facilitar a aliança terapêutica. Então, esse é o diagrama.
né? Aquele que eu falei que vocês podem ter, imprime, deixa uma cópia em cada prontuário que vocês tiver aí do seu paciente. Se for um paciente, se você tiver um prontuário manual, tá bom? Impresso. Se não for, se for já um trabalho digital, você também pode ter lá um que você vai preenchendo a cada sessão, tá bom? Então, ali a gente vai ter várias informações que nós vamos estudar um pouquinho hoje, e aí você vai preenchendo conforme a gente for falando. Aqui a gente tem um exemplo de um todo preenchido. Ai, Lu, não sei. Tem um exemplo prático aqui, bem legal. Notem que é bem resumido, tá? Mas ele nasceu de uma investigação muito forte, tá? Muito intensa. E como que a gente vai preencher? História do paciente. Então, a gente vai começar pela história do desenvolvimento, onde a gente vai investigar toda a história passada do paciente, como foi a gravidez, quais foram os marcos de desenvolvimento até a idade atual, um exame detalhado das questões genéticas, biológicas, cognitivas, sociais, clínicas, escolares, familiares, e tudo isso a gente vai tratar uma por uma. Situação traumáticas, né, devem ser bem avaliadas. É importante explicar que antes o conceito de trauma. Então você vai explicar para o seu paciente: olha, tem alguma coisa que aconteceu que foi difícil? Ah, não lembro. Você sabe o que é trauma? E aí a gente usa a ferramenta da psicoeducação, que é tão importante aí na TCC, tá bom? No caso de adolescentes, investigar. Ai, Lu, mas eu vou chegar e vou perguntar para o paciente se ele usa drogas? Você já usou drogas? Né? Alguma vez? Quais foram? Como você se sentiu? Ah, você vai investigar sobre a vida sexual do adolescente? Quando foi que você deu o primeiro beijo? Você já transou? Porque muitas vezes o paciente ele não vai falar para a gente, principalmente no caso de criança e adolescente. Então, a gente vai ter que fazer perguntas diretas, tá bom? Então, vamos lá. História escolar. Para que nós possamos investigar a história escolar, é importante pedir autorização dos pais, principalmente escrita, né? Tem um termo de pedido de autorização, onde o pai autoriza você ir na escola, tá bom? Neste momento, a ideia é compreender como a criança ou adolescente vem desenvolvendo na escola e como é a qualidade dos seus relacionamentos. Fazer o contato com a escola é importante, não só pelo processo de investigação, mas para o seu próprio network, tá bom? Aí é uma dica. Porque você vai para a escola, você conversa com aquele diretor, coordenador, você começa a ficar conhecido ali naquela região, e estes coordenadores, professores, eles acabam te indicando para outros trabalhos, tá? Por isso que é tão legal também fazer esse contato. Então, você vai lá fazer perguntas de como foi o ingresso na escola, o período de adaptação, quem acompanhou o jovem ou a criança para que ele possa interagir ali na escola, né? Como que ele responde às regras, como é o relacionamento com seus pares, como é a sua organização. Eu estive numa escola esses dias e a professora falou: nossa, essa paciente, essa minha aluna, né? No caso ela chega, ela coloca todo o material certinho, mas eu percebi que ela só usa 2 materiais, o restante ela não usa, são materiais novinhos. Ou seja, ali já me deu um alerta para investigar algumas coisas. Dados esse que a mãe não soube me trazer e que a própria aluna não trouxe isso, né? A própria paciente. E aí eu me atentei com um outro fator. No começo do ano, eu dei uma caneta para os meus pacientes. E aí, ela comentou comigo na última sessão: ai, sabe aquela caneta que você me deu, a de cactos? E aí, ela falou assim: ainda não usei. Eu falei: mas por que você não usou? Não, porque eu tenho que guardar. E aí, eu juntei com o fato da escola, né? E aí, a gente já fica com um alerta. Então, por isso que é tão importante aí esse contato. Também o comportamento
com os responsáveis, né, da escola. Como ela lida na diretoria, quando ela precisa ir para coordenação, ok? E aí também vamos investigar a história familiar e a sua cultura. Isso é muito, muito, tudo é importante aqui, né? Mas isso vai direcionar a forma como nós vamos falar com aquela família, ok? Então, como que é a cultura regional dessa família? Ah, é uma família do Sul, do Nordeste, de São Paulo, né? No caso, nós que estamos aqui. Cada lugar tem a sua própria cultura e nós não podemos, de forma alguma, ter uma influência sobre aquele olhar da criança, né? Então, nós temos que entender a da família para poder compreender. Qual é a religião, né? Aí nós temos que ser super flexíveis, super acessíveis, super compreensivos, independente da religião, inclusive da não religião, que há famílias que não têm nenhuma religião, e isso não é um problema. Quais são os valores para essa família? Ah, os valores são honestidade, os valores são cumprir com as regras, independente de quais sejam. Quais são os valores? Isso a gente pergunta para os pais. Quais são os valores fundamentais para sua família? Às vezes eles não vão compreender, nós vamos dar algumas orientações, algumas sugestões, né? Nós tivemos aí no treinamento, né, da CTR uma lista de valores e que a gente pode usar para ajudar os pacientes a compreender quais são os dele. E como vocês se relacionam? Ah, o pai não brinca, o pai não tem esse hábito, eu já brinco, né? Nós não brincamos, nós não ajudamos, cada um que faz o seu. Então, assim, tudo isso é muito importante. Ah, nós nos relacionamos super bem, ou não tão bem. Ah, tem uma influência forte dos avós, de tios, ou de outras pessoas que moram ali junto, ou que frequentam a casa com uma frequência. Tudo isso é importante, até porque se houver influências, essas pessoas também entram nessa conceitualização. Então, a gente vai ter que chamar, às vezes, a avó, a tia, às vezes a babá, que fica ali muito tempo com a criança, ok? Variáveis clínicas, então, investigar as crenças nucleares, crenças pessoais e as nucleares sobre os outros, pensamentos automáticos, pressupostos, regras e estratégias compensatórias. É aqui que pega na hora da conceitualização, não é? Lu, como eu acho isso? Psicoeducação principal, modelo cognitivo, distorções, tríade cognitiva e alguns instrumentos. Lu, mas como que eu vou aplicar tríade cognitiva em uma criança de 6 anos? Ah, e aí a gente vai ter que usar muitos instrumentos. Como que eu vou ensinar modelo cognitivo? Penso sim, tem diversos materiais, livros, muita coisa que faz isso, né? Nós temos uma série, eu esqueci o nome, mas depois eu posso ver. Se a Rê conseguir lembrar, Rê, aquela série que a gente tem vários livros lá, que a gente até planta o tomatinho e tal, que a O gente... que fazer quando? Ah, exatamente, esse é o Fazer nome. quando se preocupa, quando sente raiva, né? Quando não dorme. Quando tem hábitos frequentes, como por exemplo chupar o dedo, então é uma série, se você colocar aí no Google, você vai achar muito fácil, que a gente trabalha com crianças pequenas, né? É um livro de história que a gente lê a história junto com o paciente e faz os exercícios. Então, dá sim para achar os pensamentos automáticos, regras, estratégias compensatórias, mesmo com crianças. E aqui a gente vai começar. Fiquem tranquilos, não precisa anotar, esse material vai todo para vocês. Mas aí vocês podem identificar, ah, esse eu já tenho, esse eu não tenho. Esse eu gostaria de ter, vou pesquisar e comprar, baixar, porque alguns você baixa no Google. Então, livros, né? Tem esse livro aqui, A Viagem do Pensamento, Baralho das Distorções, um bloco de tríade cognitiva. Esse aqui, uso da expressão, você não precisa comprar, mas é um hábito que você pode começar a ter. Pensamentos que te ajudam e pensamentos que não ajudam. Então, fazer essa
pergunta frequentemente, até na hora de começar a sessão. Quais foram os pensamentos que te ajudaram essa semana? Quais pensamentos não te ajudaram? Vai ajudar muito, né? Baralho dos pensamentos, minha autobiografia, meu caderno de terapia, diagrama de conceitualização cognitiva para crianças e adolescentes, aquele que nós já vimos, que já foi enviado para você e que a própria sinopse deixou aí disponível, tá bom? Eu tenho o hábito de quando eu começo com uma criança, né, pequena principalmente, de pedir para os pais comprarem um caderninho, se for online. Se for presencial, eu dou um caderninho. Então, eu vou lá nessas lojas mais baratas, em São Paulo, a gente usa muito Armário em Fernandes, compro lá vários caderninhos e deixo, entrego para ele. Falo, olha, vai ser o seu caderno de terapia, mas você pode dar o nome que você quiser. Então, tem uns que colocam o meu diário, meu caderno das Para adolescente, emoções. isso também é fantástico, né, Lu? Funciona também. Os adolescentes, eles acabam gostando de comprar muito o caderno deles, né? Porque eles compram um caderno lá, tem caderno inteligente, caderno, tem cada tipo de coisa que eles inventam. Alguns eles fazem em forma de foto, faz no computador também, para aqueles que gostam de tecnologia. E ali ele vai fazer as anotações da terapia. O que nós falamos, o que nós conversamos, as tarefas que foram feitas. E quando é criança, ele pode colocar em forma de desenho, se ele não for alfabetizado. A mamãe, o papai, ele pode ajudar também nesse processo. E ele vai poder colocar as emoções que sentiu ao longo da semana. Então, funciona super bem. E você, terapeuta, você vai pedir para ele trazer sempre na sessão, tá? Mesmo online. Você vai poder olhar como ele se viu durante a semana. Bom? Mais ferramentas aí para avaliar as variáveis emocionais. Nós temos os baralhos das emoções, emocionário, diário das emoções. Eu incluí aqui algumas que não estão no livro, mas que eu uso, né? Por exemplo, o HTP, eu já falei para vocês, ele é a principal ferramenta que eu utilizo. E eu dei uma pesquisada aqui em outros instrumentos que você pode ter. O FP, Inventário Fatorial de Personalidade, a partir de 14 anos. Uma escala de traços de personalidade para crianças de 5 a 10 anos. Um questionário de personalidade para crianças e adolescentes de 10 a 16 anos. Coloquei o endereço aí do CRP para vocês verificarem antes qualquer ferramenta se está favorável ou não no CRP, tá bom? Para a gente sempre usar aí os testes favoráveis. Variáveis comportamentais, né? O baralho dos comportamentos, efeito bumerangue. Variáveis corporais, que aí é observar e sugerir para encaminhamentos médicos e especialistas. Então, você vai observar se a criança tem algum tique, se a criança ou adolescente ou o adulto, né? Aquele que não para de mexer o pé. Às vezes, em casa, pedir para a criança, tentar incentivá-la, criança ou adolescente ou até o adulto, fazer a sessão com a câmera um pouco mais afastada, porque alguns colocam bem assim a cara o tempo todo, quando não colocam para o teto, né? Então, você vai fazer uma psicoeducação de tentar observar. Eu adoro quando a criança consegue mostrar o quarto dela, você já começa a entender que o quarto é todo bagunçado, todo desorganizado. Já comentei com vocês quantas vezes eu fui para a cozinha com os adolescentes, né? Cozinhar, fazer alguma tarefa, né? Trazer os pais na frente da câmera também, ou em sessão. Isso é muito legal, porque a gente começa a avaliar também as questões, as variáveis comportamentais. E as variáveis de forças pessoais, aquilo que move aquela criança, aquilo que move, né, o adolescente. Então, aqui tem o baralho das forças pessoais, né, que é focado na psicologia positiva. A psicologia positiva tem muitos exercícios interessantes que dá para avaliar isso, tá bom? Então, dê uma pesquisada, uma estudada. E tem o roteiro de avaliação, que também está no anexo que nós enviamos para vocês, em que eu vou mostrar ele aqui.
Aqui é o diagrama de conceitualização, de uma forma que você coloca ali as crenças. Ficou meio apagadinho, né? Agora que eu vi. Mas vocês têm o anexo, tá bom? Que você vai colocar ali a história relevante, os pensamentos, os pressupostos, as situações que você chegou para ter esses pensamentos. Lembrando, quando a gente preenche esse diagrama, a gente vai preencher lá primeiro os dados da história relevante, e aí depois a gente vai lá para a situação. Então, eu vou colocar a situação, a emoção, o comportamento, né? E aí, depois eu vou subir para os outros pressupostos e para as crenças nucleares, tá bom? Vai ficar muito mais fácil de preencher. Então, preencha a situação. Ah, a situação, aquela da escola. Não faço a tarefa. Tá. Qual foi a emoção que você sentiu ao não fazer? Ah, raiva. E aí você vai preenchendo. Preenchendo, você vai conseguir compreender quais são as crenças, né? A gente vai trabalhar com os adolescentes muito as crenças centrais. Ah, qual que é a sua, né? É a sua crença central, é de desamparo, desvalor, desamor. Então já dá para a gente trabalhar nesses termos. Com a criança, a gente vai conseguir identificar, baseado em todas aquelas ferramentas, instrumentos, brincadeiras. A gente vai falar, poxa, essa criança nunca se sente amada. E aí a gente vai poder preencher. Essa criança fica o tempo todo querendo ser valorizada. Ela tem medo, ela tem um desamparo gigantesco. Então, a nossa observação vai chegar nessa conclusão. E aqui, o roteiro de investigação que a gente vai usar para preencher cada parte lá da conceitualização, tá bom? Então, ali tem os problemas atuais. Então, se você não sabe perguntas e tal, tem tudo prontinho aqui, gente. Olha só que beleza. Você pode ir lá e preenchendo, fazendo essas perguntas. Algumas, elas já vão estar na anamnese. Lembra da aula passada que nós falamos da anamnese? Até que eu sugeri para vocês, se vocês quiserem, vocês podem enviar para os pais. Quando esses pais preenchem, vocês vão preencher o que já está ali e vocês vão só preencher o que você não perguntou. Então, a sua sessão não vai ser perguntar tudo de novo. Cuidado para você não ficar perguntando várias vezes a mesma coisa, porque isso cansa um pouco o pai, tá bom? Então, você vai preencher ali só o que faltou. E, inclusive, você pode usar esse roteiro para você melhorar a sua anamnese. Incluir aí mais algumas perguntinhas, tá bom? Então, eu não vou falar de todas, porque vocês vão ter o roteiro. Então, investigação da história do desenvolvimento, aquilo que nós já falamos aí anteriormente. A investigação da história escolar, investigação da rotina. Isso é tão importante, gente. Que hora essa criança dorme, que hora que ela come, se ela tá acima do peso, se ela não tá, se ela faz atividade física. E aí eu sempre incluo neste item também a rotina da família. Que vamos pensar, eu queria que fulano fosse para a cama 8h30. Tá. E vocês, pais? Ah, nós vamos dormir à 1h da manhã. E como fica o clima da casa enquanto esse horário? Ah, normal, eu faço faxina, eu ligo o som para pôr uma música, né? A gente fica conversando, a gente fica lá na sala assistindo filme, dando risada. Ah, e você está querendo que seu filho vá para a cama 8h30, sendo que os pais estão lá na sala se divertindo? Ô, tortura para essa criança, né? Então, a gente precisa investigar, porque muitas vezes a gente vai sugerir algumas mudanças. Olha, para você não consegue dormir cedo? Não tem problema. Nós vamos assistir televisão, então, lá no quarto, 8h30, vamos começar a deixar a casa num clima mais leve, começa a ligar só os abajur, só uma luzinha, todo mundo falando mais baixo, todo mundo janta junto mais cedo. Porque senão fica difícil para a criança entrar naquela rotina também, né? Ah, eu quero que ele coma saudável. Tá, mãe e pai, como é a alimentação de vocês? Ah, eu não como nada saudável. Então, como você vai querer que ele coma algo saudável? Vai ser muito difícil. Então, nós somos exemplos, né? Então, tudo isso a gente vai conseguir
identificar e ter mais algumas perguntinhas legais aí. Então, história clínica, testes psicológicos, escalas aplicadas. Então, investigar se essa criança já fez terapia com outro profissional, se tem laudo, se fez testes, né? Se tem alguma doença crônica, se usa medicamentos, quais medicamentos, se usa medicamentos que a família, que nem são indicados por não foram indicados por médicos, mas a família utiliza, isso não é um problema. Então, é uma família que toma chá com frequência. Que tipo de chá? Uma família que usa óleo essencial. Hoje usa bastante, inclusive eu adoro óleo essencial. Então, se usa bastante. Se na família tem alguém que usa medicação com muita frequência, se a criança acompanha. Então, tudo isso é investigado, tá bom? Investigação da história familiar, variáveis culturais e de relacionamentos sociais. Então, eu gosto muito de construir aí uma árvore familiar. Então, olha, quem foi seu avô? Com os adolescentes dá para fazer isso, com as crianças também. E aí colar lá no caderninho. Quem foi seu bisavô? Quem foi? E a gente vai enxergar tanta coisa nisso. Porque se a gente vê lá o bisavô, o avô e o pai, todos têm a mesma profissão e todos têm o mesmo jeito de cuidar dos filhos. São todos muito secos. E aí a gente vai entender alguns comportamentos com a criança. Então, dá para fazer isso com os pais também, tá bom? E é interessante porque esse tipo de ferramenta não trata só a criança, trata também os pais, os cuidadores, né? Eles começam a observar coisas que eles nem tinham observado antes. Então, aqui tem muitas dicas que nós já falamos. Investigação de variáveis cognitivas, né? Então, quais são os pensamentos automáticos, as crenças centrais. Para este item, a gente vai investigar com as crianças, mas na própria anamnese que a gente faz com os pais, a gente já começa a sacar algumas coisas. Aqui errou, tem que apanhar, né? Por que que tem que apanhar? Porque eu fui criado dessa forma. E como você se sentia sendo criado dessa forma? Quais eram os pensamentos? Quais eram os comportamentos? Eu batia também no meu irmão. Então, isso também, algumas perguntas aqui a gente pode usar. Investigação de variáveis emocionais, né? Quais são as principais emoções que aquela criança tem. Investigação das variáveis comportamentais, e aí a gente já deu aí, né? Tanto nas cognitivas, emocionais, comportamentais, várias ferramentas que vocês podem utilizar, tá bom? Só voltando um pouquinho, na escolar, eu gosto muito de aplicar o R1 ou o R2, tá bom? Ou qualquer outro teste que eu tenha, que eu consiga buscar aí um raciocínio não verbal, alguns já verbais, para compreender se aquela criança tem algum problema de aprendizagem, tá? Porque às vezes ela pode ter ali no item 3, problemas de aprendizagem não identificado nem pelos pais e nem pela escola e que pode ter influência nas emoções dela, tá? Então, faz parte do nosso papel investigar aí, mesmo que brevemente, que se aparecer alguma coisa, a gente vai encaminhar ou para um psicopedagogo ou para uma avaliação neuropsicológica, que eles vão ser mais capacitados para isso. Se o seu caso você já tiver alguma dessas formações, você com certeza aí já deve aplicar algumas ferramentas bem legais. Opa. Aqui, né, comportamentais, já falamos. Tem algumas perguntas interessantes. Se ele vai para casa dos amigos, se os pais deixam, se os pais trazem os amigos em casa, também isso é muito legal. Se ele é impulsivo, agressivo. Investigação de variáveis comportamentais, né? Ele sempre está com dor, né? Eu tenho um outro caso que a criança sente muito medo de tudo. Então, quando ela está num dia que esses medos estão muito enfatizados, muito fortes nelas, ela começa a sentir dores e acaba não indo para a escola, tá? Insônia, e aí muitas coisitas aí com as investigações. Forças pessoais, né? Quais são as principais qualidades, se é uma criança
bondosa, generosa, se expressa gratidão, se demonstra amor. Se é uma criança otimista, esperança, tem um outro caso que a criança extremamente pessimista. E a gente está fazendo um trabalho muito forte, né, de trabalhar o otimismo, de mostrar para ela o quanto ser otimista traz mais benefícios do que malefícios. E aí eu tenho lido algumas coisas de psicologia positiva que tem ajudado bastante. E aí terminamos. Quanta coisa. Lu, mas dá um trabalho? Dá. Só que torna o nosso trabalho, o nosso plano de tratamento muito mais eficaz. Não tentem avançar fases sem antes fazer isso, ok? Esse vai ser um grande desafio para a conceitualização. Na próxima aula, a gente vai falar sobre desenvolvimento da parte. Nossa, até falhou, né? Vou até pegar aqui o termo certinho, porque o pensamento deu uma falhada, e para a gente usar a palavra certinha do nosso próximo capítulo. Contribuições da avaliação neuropsicológica, né? O quanto nós vamos usufruir disso, inclusive para montar essa conceitualização. Vamos avançar a fase? Faz ela direitinho, que eu tenho certeza que você vai se sentir muito mais seguro para atender seu paciente, ok? Gratidão, muito, muito feliz de poder falar de mais um capítulo. E aí, semana que vem, estaremos juntos. Obrigada!